Bem-vindos a mais um capítulo de Mateus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 11. Já curte aí, compartilha também e venha junto com a gente nessa jornada 66. A pergunta que eu quero fazer para você dentro desse capítulo 11 de Mateus é: você já duvidou mesmo depois de ter certeza? Já teve convicções fortes e no meio do sofrimento elas começaram a balançar? Mateus 11 é sobre isso. É sobre um grande profeta que duvida. É sobre cidades que viram milagres e não se arrependeram. E termina com o convite mais doce de todos dentro do Evangelho: vinde a mim. Hoje nós vamos ver dúvida, juízo e descanso. Tudo no mesmo capítulo. O Evangelho de Mateus continua mostrando Jesus como o rei prometido. No capítulo 10, Jesus enviou discípulos e falou sobre perseguição. E agora, no capítulo 11, essa perseguição já é realidade. João Batista está preso. Aquele que anunciou o Messias agora está numa cela. E é esse cenário que começa a tensão. João envia discípulos para perguntar a Jesus se ele de fato era mesmo o prometido. És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Isso nos surpreende. João viu o Espírito descer como pomba. João ouviu a voz do céu. João declarou: eis o Cordeiro de Deus. E agora ele pergunta? Sim, porque a prisão ele testa a convicções. Expectativas messiânicas incluíam o juízo imediato. Mas Jesus estava curando, ensinando e restaurando. Onde estava o machado na raiz? Onde estava o fogo consumidor? Jesus responde não com ataque, mas com evidências. Os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Ele aponta para o cumprimento profético. João Calvino comenta que a dúvida de João não era incredulidade total, mas perplexidade diante do modo como Deus estava agindo. E isso nos ensina algo pastoral. Crentes verdadeiros podem atravessar momentos de dúvida. Mas a resposta não está no sentido, está na palavra e nas obras de Cristo. Depois que o discípulo João sai, Jesus elogia João diante da multidão. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas então ele diz algo surpreendente: o menor do reino dos céus é maior do que ele. Mas por que Jesus fala que o menor no reino dos céus é maior do que ele? Porque João pertence ao tempo da promessa. Nós pertencemos ao tempo do cumprimento. Ele apontava para o Cristo que viria. Nós olhamos para o Cristo revelado, crucificado e ressurreto. Isso não diminui João, exalta o privilégio da nova aliança. Jesus diz que o reino dos céus é tomado por esforço e os violentos os arrebatam. Esse texto, ele é perplexo, mas na perspectiva reformada, entendemos que o reino avança em meio à oposição. O avanço do Evangelho não acontece em clima neutro. Existe resistência, existe hostilidade. Martim Lutero dizia que onde Deus constrói uma igreja, o diabo constrói uma capela ao lado. O conflito é parte da história redentiva. Em continuidade, Jesus compara aquela geração a crianças na praça. Nada as satisfaz.
João veio, disseram que tinha demônio. Jesus veio, comendo e bebendo, e disseram que era um glutão. Isso revela um coração endurecido. O problema nunca foi o estilo da mensagem, foi a resistência ao arrependimento. Quantas vezes hoje as pessoas rejeitam o evangelho, não por falta de evidência, mas por falta de disposição. Então Jesus, ele pronuncia ais sobre Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Elas viram milagres, ouviram ensinos, presenciaram o poder do reino, mas não se arrependeram. Aqui aprendemos um princípio sério. Mais luz traz mais responsabilidade. Na teologia entendemos que a revelação, ela aumenta a prestação de contas. Charles Spurgeon dizia que ouvir o evangelho repetidas vezes e rejeitá-lo endurece o coração. Isso é solene. Não basta proximidade com o sagrado. É necessário arrependimento verdadeiro. E então chegamos a um dos textos mais profundamente bíblicos, teológicos. Jesus, ele ora. Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e a revelastes aos pequeninos. Isso é soberania divina. Deus revela, Deus esconde, Deus decide. A salvação não é descoberta intelectual, é revelação graciosa. E Jesus continua. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso é eleição, isso é graça irresistível, isso é dependência total da iniciativa divina. Não chegamos a Deus por esforços próprios, somos alcançados por revelação. Depois disso, depois de falar de juízo, de soberania e de revelação, Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Percebe o contraste? O Deus soberano é o Cristo acolhedor. Ele não diz, venham os fortes. Não é isso que ele diz. Ele diz, venham os cansados. Cansados do pecado, cansados da culpa, cansados da religião pesada. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Cristo não é ausência de submissão, é submissão suave. Agostinho de Hipona, ele escreveu: nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Aqui está o descanso verdadeiro. Não é fuga da realidade, é reconciliação com Deus. Isso é o descanso verdadeiro. Não é uma fuga do que é o real. Não é uma fuga de uma realidade, mas é uma reconciliação com nosso Deus. Mateus 11 nos ensina que até os fortes, sim, até os fortes podem enfrentar dúvidas. O reino avança em meio à oposição. A luz rejeitada aumenta responsabilidade. A salvação é revelação soberana. E o convite de Cristo é gracioso e pessoal. Talvez você esteja cansado. Cansado espiritualmente, cansado emocionalmente, cansado de tentar resolver tudo sozinho.
mas o convite continua aberto. Vinde a mim. Não é venha para uma instituição, não é venha para um sistema, é venha para uma pessoa, a pessoa de Cristo. Mateus 11 começa com dúvida, passa por juízo e termina com descanso. Esse é o Evangelho, um rei soberano, um rei justo e um salvador manso. No próximo capítulo do Evangelho de Mateus, teremos confrontos sobre o sábado e o verdadeiro significado da misericórdia. E se esse estudo edificou você, compartilha, curta. E se você está cansado, não fuja. Corra para Cristo. Nos vemos no próximo capítulo. E se está com a gente até aqui, escreva aí, comente, Jornada 66. Que Deus abençoe.